Glória a Deus. A gente vai dar início no versículo 24. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz o título aqui: Samaria é cercada. E sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou suas vestes e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, disse ao rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Só até aqui, irmãos. Amém? Amém. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vemos essa situação, irmãos, que aconteceu aqui na cidade de Samaria. O Senhor permitiu que Ben-Hadad, que era rei da Síria na época, ele juntou todo o seu exército, um exército forte, e cercou a cidade. E ninguém saía nem entrava. Enquanto tinha recurso lá dentro, as coisas ainda foi tomando, de uma forma que eles conseguiam sobreviver. Mas, acabando os recursos, não tinha mais para onde buscar, a situação foi se apertando. E vejamos que, olha que preço que ficou, irmãos. E que acabaram vendendo, a cabeça. O que tem de carne, de alimento na cabeça de um jumento? O jumento era um animal desprezível, assim, para alimento. Mas a fome era tanta que chegaram a vender a 80 peças de prata a cabeça de um jumento. Que praticamente 80 peças de prata era trabalho de mais de um ano. Que um escravo, eles vendiam um escravo por 30 peças de prata. Dava praticamente para comprar 3 escravos. O salário praticamente era 5 peças de prata no mês. Agora vocês imaginem 80 peças de prata na cabeça de um jumento. E a quarta parte, 250 gramas, de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. 250 gramas de alimento por um salário de um mês inteiro, ou até mais. Vocês imaginam que situação? Que na verdade chegou a ponto de uma mãe, na verdade 2 conversando, dizendo: a fome está demais, vamos fazer o seguinte, você mata o teu filho e nós comemos, depois eu mato o meu e nós comemos.
e uma delas fizeram isso. Mas isso, irmão, já era uma profecia já feita lá em Deuteronômio, no capítulo 28, fala das benções dos montes de Gerezim. Só que tem as bençãos: se guardares a minha palavra, atenderes os meus mandamentos, bendito será na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, a maçadeira. Deus vai mandar o orvalho, vai mandar as bênçãos. Mas se não, os versos do castigo é muito maior, tem muito mais. Só que parece que muitas das vezes Deus manda a palavra, irmãos, e a gente vai deixando, né? Só que às vezes a conta chega. E chegou para esse povo aqui. Cumprimento. Coloca lá, irmã. 28 de Deuteronômio, no versículo 53. Acho que 53 para frente. Vamos ver o que fala ali. Só para os irmãos terem uma noção como que a palavra de Deus ela cumpre. Parece que os cultos que nós vemos aqui, as palavras que Deus manda, às vezes Deus manda hoje, mas não teve significado amanhã ou mês que vem. Mas só que Deus não esquece de todas as palavras que Ele manda nos cultos aqui, em qualquer lugar. E quando damos crédito, pode ter certeza que a benção chega. Mas quando não damos, pode ter certeza que a maldição também chega. E não é que Deus é ruim, Deus avisa sempre antes. Olha aqui, ó. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus no cerco e no aperto com que os teus inimigos se apertarão. Vai mais um. Quando ao homem mais mimoso e muito delicado entre ti, o seu olho será maligno. Quer dizer, o homem manso, o homem bonzinho. Olha, que será? Quando acontecer isso, o seu olho será maligno contra o seu irmão, e contra a mulher de seu amor, e contra os demais de seus filhos que ainda lhe ficarem. Continua. De sorte que não dará nenhum deles da carne de seus filhos que ele comer, porquanto nada lhe ficou de resto, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará em todas as tuas portas. Vamos mais um. E quando a mulher mais mimosa, a mulher carinhosa, a mulher delicada, olha aqui, entre ti, que de mimo e delicadeza, ela não tentou pôr a planta de seu pé sobre a terra. Sabe aquela mulher delicadinha, que nem para pôr o pé na terra ela quer? Só que ela será maligna no seu olho quando acontecer isso. Que aconteceu lá. Que quando uma mulher, uma mãe pode matar um filho, será maligno no seu olho contra o homem do seu amor, e contra seu filho, e contra sua filha. É isso por causa de suas palhas que saírem dentre os seus pés, e por causa de seus filhos que tiver, porque os comerás escondidas pela falta de tudo, no cerco e no aperto com que o teu inimigo te apertará nas tuas portas. Isso o Senhor tinha falado lá atrás, e estava acontecendo agora aqui com o povo. E depois que o povo entra na terra, esqueceram do Senhor. Aí começaram, né, se enturmar com outras nações, dar as filhas para filhos de outros povos, né, e começaram a se enturmar entre eles, adorando outros deuses. Até que chega uma hora que Deus fala: pera um pouquinho, deixa eu dar uma cercada aqui, até vocês entenderem que se precisa de uma benção, ou se a terra precisa ainda continuar chovendo, descer o orvalho, eu sou Deus. E Deus tem prazer e amor naquilo que é dele, irmão. E aí alguém fala assim: mas como assim amor? Que amor é esse? É um amor porque, por mais que nós não entendemos, o Senhor não quer que aquilo que é dele se vai embora, se despedaça, se parte. O Senhor quer ajuntar. E o Senhor quer juntar perto dele. E quando juntamos perto do Senhor, é que o Senhor disse: eu sou que nem como as galinhas, ajunta os seus pintainhos debaixo das minhas asas. Está vindo o gavião? O que ela faz? Ela começa a dar seus piados lá, os pintinhos já entendem e se ajunta debaixo das asas da galinha, porque sabe que o gavião está em cima. E quando fica disperso, a gente fica o quê? Uma presa fácil diante dos inimigos. E aqui quis se tornar uma presa, porque o Senhor já não estava mais com ele. O pecado era tão grande que afastou o Senhor de uma tal forma que agora ele estava na mão do rei Ben-Hadad, do inimigo, do exército, que cercou a cidade e ficou numa situação como essa. Que essa mulher ela chegou dizer para o rei: rei, acode-me. E o rei falou: da onde que eu vou acudir?
Se o Senhor não acode, nem da ele nem do lagar, da onde eu vou acudir você? Da onde? Eu não tenho de onde tirar. E o rei pergunta o que é que está acontecendo, e ela conta. É que essa mulher pediu para comer o meu filho, e nós matamos, e agora é a hora dela, e ela está escondendo o filho dela. E o rei estava vestido de cilício, que era um cinto, cheio de pontas agudas por dentro, machucando a carne como um sinal de sacrifício. Ele andava pelo muro da cidade, e o povo viu que ele estava daquela forma, clamando o Senhor por certo, mas quando chegou uma parte que alguém estava acudindo, ele era rei, precisava tomar uma decisão, e ele via que não tinha de onde, precisava colocar a culpa em alguém. É o que acontece às vezes, irmãos, né? Quando a gente percebe que a nossa vida está de uma forma tão grande que a gente começa a querer achar o culpado por aquilo que nós somos o culpado. E começamos a olhar, será que foi esse o culpado? Será que foi aquele? E às vezes somos nós o culpado. E ali o povo estava numa situação terrível, o rei, como ele sendo rei, não queria ficar por baixo. Ele colocou a culpa em Eliseu. Eu vou matar Eliseu, a culpa é de Eliseu. Né? E mandou que fosse lá alguém matar o homem de Deus. Mas antes que chegasse o homicida, o mensageiro, Deus já falou para Eliseu: fecha a porta, porque o rei está mandando vir aí o homicida me matar, porque ele está dizendo que a culpa é minha. E foi lá, né? Estando ele ainda falando com ele, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: este mal vem do Senhor, o que você quer que eu faça? É o Senhor que está mandando esse mal. Você quer que eu faça o quê? Só que o rei, irmãos, ele sabia que o mal vinha do Senhor, só que ele não tinha crédito com o Senhor. Agora, Eliseu sabia que o mal vinha do Senhor, só que ele era profeta, ele tinha crédito com o Senhor. E no entanto, olha que bonito, no capítulo 7, depois vocês vão ler, e disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Olha só, quer dizer, esse mal está vindo dele, só que eu tenho crédito. Eu vou passar o cartão aqui e vou falar com ele, e ele vai dar resposta. Então, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Isso é bonito, né, irmão? Quando fala, assim diz o Senhor. Glória a Deus. E ele diz assim: olha, amanhã, quase é este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo. Quer dizer, ele estava vendendo 250 gramas de... do que era aqui mesmo? De um cabo de esterco de pomba. Eu não sei bem o que seria isso daqui. De um cabo de esterco de pombas. Mas era algum alimento. Por 5 peças de prata. Agora Eliseu está profetizando: amanhã, a quase esta hora, uma medida de farinha, agora não é 200, é 1 quilo de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Irmãos, quando eles escutam isso, o capitão tinha um nome, o rei tinha um capitão, cujo ele encostava nesse homem, que era um homem por certo forte, capacitado, né? Só que não tinha Deus. O que adiantava ter força, ter capacidade? Por certo era um homem de posição, só que ele não tinha Deus. E diz aqui, porém o capitão em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda, olha aí, isso que é o problema. Quem não tem Deus, irmão, às vezes ele fala coisas que não sabe. E ele disse assim: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, ainda poder-se-ia fazer isso? E ele disse, por isso que o homem de Deus, irmão, quando Deus fala assim, assim diz o Senhor, não, a palavra não volta para trás, ele nem tem medo do que está pregando. Porque quando ele diz assim diz o Senhor, é como se fosse bater no martelo. O Senhor falou, pronto, acabou. Não tem volta. E vejamos que o homem de Deus, quando ele diz a palavra, não voltou, não ficou com medo. E ele disse assim, um pouquinho mais forte ainda: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Forte o assunto, né? Glória a Deus. Mas e aí? Pregou. E que caminho agora Deus vai tomar? Por isso, irmão, é assim, muitas das vezes a gente pregar uma palavra não é fácil. Só que quem escuta precisa ter fé para acreditar nela também. Porque não adianta o senhor dizer que vai fazer e quem está escutando desacreditar.
É por isso que tem muita palavra que Deus manda, e às vezes não acontece. Por quê? O povo não acredita, o povo não tem fé. Era a mesma coisa ele dizer, volta para a tua casa, pega vasos emprestados, mas pega muito. E o Senhor vai fazer um milagre. E ela sair e virar as costas e dizer, o que é isso? Ele está falando isso só para me enganar, não sair de perto dele. Você acha que eu tenho um pouquinho de azeite pegar vaso emprestado? Mas ela virou as costas e já chegou a dizer para os filhos, pode buscar vaso emprestado, que o Senhor vai fazer milagre em casa. Não adianta nada vir aqui buscar uma palavra. Deus vai fazer. Sair lá fora e o diabo falar, não é que você não. Acho que não é mesmo, né? Eu não mereço. A igreja estava cheia, tinha mais irmãos lá, acho que eu. Deus vai fazer comigo? Mas está em nós em acreditar, irmão. Está em nós em ter fé. Está em nós dizer, Deus falou, pronto, Deus vai fazer. Agora não sei que caminho, que jeito, como. Mas se Deus falou, Ele vai entrar, Ele vai fazer, o milagre vai chegar, Deus vai ser glorificado. Porque, irmão, depende de quem prega, mas depende de quem acredita também. Se você não acreditar, a obra nunca vai ser feita na tua vida. Por quê? Por falta de fé. O capitão, ele viu. Porque o Senhor falou, você vai ver, mas não vai participar. Porque você não crê. Você não crê. Às vezes nós vemos Deus fazer com esse, com aquele outro. Por que Deus faz? Porque muitas pessoas até em outras igrejas, que muita gente fala, será que Deus está naquela igreja? Só que eles instigam tanta fé na pessoa, que eles vão para buscar e Deus faz, porque a fé, irmãos, a palavra diz que a fé praticamente é uma obrigação de Deus operar, porque o Senhor falou, se tiver fé, não falou se você for crente dessa igreja, não, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, beleza, esse monte sai daqui, desarraiga no mar e depois obedecerá. E quantas pessoas estão em outros lugares que até muita gente fala, será que é a igreja de Deus? E o Senhor está operando lá, está operando, tem milagre, tem obra, tem maravilha, Deus está mudando vida, está mudando o casamento, está mudando filhos, está mudando a casa, está mudando vida material, está mudando. E como que está mudando? E às vezes alguém diz, estou numa igreja que prega doutrina, tem virtude, Deus está lá, mas não muda nada. Por quê? Porque o povo às vezes está na doutrina, mas não tem fé para acreditar na palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. E hoje o Senhor quer derramar fé na igreja. Você não acredita nisso? Glória a Deus. Dá um glória por esta palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso daí. E vejamos que o capitão não acreditou. E o que acontece? E tinha 4 leprosos por lá de fora da cidade. Porque os leprosos não podiam ficar dentro da cidade porque era como se fosse uma lei, porque contagiava os demais. Então eles faziam o quê? Separavam, iam para fora da cidade, que vocês não podem ficar, vocês são leprosos. E eles estavam para fora da cidade. Para fora da cidade, dentro da cidade eu podia entrar e ninguém dava comida para eles, porque dentro da cidade também não tinha. Por lá de fora estava na mesma situação. E um olhou para o outro e falou, o que nós vamos fazer? Aí entrar dentro da cidade eles não deixam. Ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Apesar que eles estão morrendo lá dentro também. Vamos fazer o seguinte, vamos ter um arraial dos filhos aí. Se eles der comida para nós, a gente come. Se eles nos matar, tanto faz morrer lá como morrer aqui, nós vamos morrer mesmo. Vamos fazer isso? Olha só. Olha Deus trabalhando, irmão. Deus pegando os improváveis para fazer obras e milagres para uma cidade inteira glorificar o Senhor. Às vezes, Deus toma caminhos que a gente nunca imagina. Às vezes Deus toma até pessoas que você nunca vai dar um nada para ela. E às vezes a resposta da tua vida está na boca de muitos que estão lá fora maltrapilhos. Por isso que nós não devemos desprezar ninguém, irmão. Que muitas obras Deus fez através de mendigo na rua. Vocês acreditam nisso? E às vezes Deus transforma, não sei se transforma, o que acontece até em anjos, em pessoas assim, para que, quer conhecer dentro de nós a humildade. Porque quando nós queremos uma resposta, eu queria que Deus tomasse o profeta fulano de tal. Eu queria ir naquela igreja porque lá tem um pregador que prega tudo. E às vezes Deus quer falar, sabe, na boca de quem? De uma criança. Deus quer falar às vezes na boca de um mendigo. Deus quer falar na boca de alguém que está jogado na rua. De que às vezes vai pedir uma moeda para você e naquela moeda de 50 centavos vai ter a resposta que você precisa. Mas então Deus abençoe que vai mudar a tua história. Irmão, Deus está dando hoje aqui, abertura de visão, irmão. Visão espiritual. Porque às vezes vai vir por um caminho a tua libertação e a tua resposta da onde você não imagina. Por isso, esteja atento nesta palavra de hoje. Glória a Deus. Glória. Deus falou com o irmão lá de São José do Rio Preto, irmão das Maravilhas. A esposa dele morrendo de câncer dentro de casa, em cima de uma cama. E Deus falou para ele, prepara a tua casa, limpa, arruma, deixa tudo cheirosa,
passa perfume que meu anjo vai vir visitar a tua casa. E ele foi lá e fez tudo o que precisava, limpou a casa, lavou a casa, pôs perfume na casa. E o Senhor falou, prepara um almoço que meu anjo vai vir visitar a tua casa. Ele preparou um almoço, colocou lá do melhor em cima da mesa, de repente bateu na porta. Quem que bateu na porta? O mendigo. O senhor tem um prato de comida para mim? Ele se chegou perto, viu que estava tudo maltrapilho, mendigo, mas não tinha fedor, não tinha cheiro mal. Falou, opa, aqui está diferente. Vamos entrar, vamos sentar comigo, vamos comer comigo lá na mesa. Não, mas eu não posso, olha como que eu estou. Não, eu tenho prazer que o senhor entra na minha casa. Entrou dentro da casa, quando ele pisa na sala, ele já deu um Deus abençoe para aquela casa, que a paz esteja dentro dessa casa. Glória a Deus. Ele entrou dentro da casa, já saiu saudando a casa, glória. Foi lá no quarto onde estava a esposa, expulsou aquela enfermidade, sentou, almoçou, falou, Deus abençoe, que nunca falta nessa mesa, despediu. Quando andou um pouco, uma esquina, desapareceu, e o Senhor passou na casa do nosso irmão, libertou a irmã por completo, o câncer foi embora, e Deus está sendo glorificado. Vocês acreditam nessas coisas? Glória a Deus. E quem que era? Olhando o maltrapilho que muitas pessoas dizem, sobe daqui, tem nada para te dar, o que você está enchendo o saco agora? E às vezes era o anjo da libertação, visitando a casa de alguém. Então dá uma glória hoje por esta palavra. Quem que estava para lado de fora, 4 leprosos, um olhado para o outro lá dentro, não pode ficar aqui, vai fazer o quê? Vamos lá, quando chega lá, o que o senhor faz, irmão? Ele disse, entremos na cidade, fome na cidade, morreremos aí, se ficar, agora nós vamos morrer também, e demos conosco no arraial dos Círios, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, então somente morreremos. Levantaram o crepúsculo, estava anoitecer, parei no arraial dos Círios, e chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Olha aí, sabe por quê? Porque antes que ele chegasse, o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios um ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram, fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, seus cavalos, seu jumento, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Mas tinha alguma coisa? Tinha exército? Era apenas 4 leprosos chegando. Glória a Deus. Chegando, pois, os leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro, vestes, e foram, esconderam, então voltaram, entraram noutra tenda, e daí também tomaram algumas coisas, e esconderam. Mas olha aí, o Senhor tomou o coração deles. Opa! Então disseram uns para o outro, não fazemos bem, esse é dia de boas novas. Por mais que andamos por lá de fora da cidade, jogaram nós para fora, nós somos leprosos, não temos valor nenhum, o povo está passando fome, é muita coisa para nós aqui. Vamos avisar lá que tem fartura aqui, para eles virem buscar. E foram lá e avisaram lá, bateram no portão, olha, nós fomos ali no arraial dos Círios, ali, já comemos, bebemos, né? Então não tem mais nem onde caber comida, já escondemos bastante coisa para nós, só que é muita coisa, vocês não querem lá buscar para vocês? Foram lá falar com o rei. Já a dúvida, sabe o que é? Que eles sabem que nós estamos passando essa situação, eles esconderam, para que a hora que nós chegar lá, eles, irmão, por isso que eu falo, quando o crente está numa prova, parece que ele não acredita que a bênção vai chegar. Ele está na prova, ele está, sabe, numa situação que por mais às vezes que Deus fala que vai fazer, ele fala, mas eu acho que não é possível, será que tem como? E o Senhor quer arrancar de nós todas as dúvidas, que Ele é Deus e está na nossa vida. Cantamos o primeiro hino, né? Deus do impossível vai fazer na tua vida, né? Coisa bonita, não sei, coisa possível, é isso aí. Nós canta, nós acreditamos lendo, mas não acreditamos que Deus pode fazer com nós. Glória a Deus. E no entanto, falaram lá para o rei falou, não, eles devem estar escondidos lá, porque a hora que nós chegar, eles pegam e acabam de matar nós. Mas sempre tem, né, irmão? Como estava aquele lá, querendo voltar embora, cheio de lepra, alguém falou, mas o profeta não falou só para você mergulhar 7 vezes, já está aqui mesmo. Ele vai lá e mergulha curado. Aqui também, quando o rei fala, não, estão escondidos, você acha que vai deixar tudo aberto lá, à vontade, para ir lá buscar o que quer? Não, pode esquecer.
Mas um servo do rei falou: rei, quantos cavalos tem aqui? Tem 5. Pega o que ele tem aqui e leva lá. E quem sabe, a situação que nós estamos aqui, não precisa todo mundo, mas só 5 cavalos, dá uma olhada. O rei falou: então vai 2 então. Pegou 2 cavalos, colocou lá no carro e foram. Quando chegaram lá, viram as roupas tudo pelo caminho, né? As tendas tudo abertas, não tinha nada, um silêncio. Aí já voltaram trazendo as boas novas e foram lá e atacaram e trouxeram tudo aquilo que tinha de bom na porta lá de Samaria. Glória a Deus. E vejamos, irmãos, que anuncia para o povo: agora tem comida na porta. E quem que fica lá? O capitão. Mas quem que era o capitão? Que não tinha acreditado. E que o profeta falou: você vai ver, mas você não vai provar, porque você não acreditou. Porque ele dizia: nem que haja janela no céu, porta. Você acha que isso vai acontecer em Samaria? Você vai ver com os teus olhos, mas tu não provarás a benção, entendeu? Por isso que é um problema, irmãos. Nós muitas das vezes comer a palavra, ver a palavra falando com a igreja, mas a gente não poder participar da obra. Sabe por quê? Porque nós não acreditamos naquilo que o Senhor está falando com a igreja. Que hoje caia hoje a certeza, que a fé, que a incredulidade vai embora da minha e da tua vida. Porque Deus continua trabalhando, Deus continua operando, Deus continua fazendo. E não pergunta por onde, que caminho, como. Deus é Deus, que Ele entra por caminhos que muitas das vezes nós não conseguimos imaginar. Glória! Porque a própria palavra diz que Ele colhe da onde não foi semeado. Como que pode? Se você semeia e você espera colher, ainda é dúvida ainda. Será que vai dar certo? Mas Ele colhe da onde não foi semeado, porque esse é o Deus que nós servimos, irmão. Então dá glória por essa palavra. Por mais que na tua vida está tudo cercado, não tem por onde, não tem caminho. Se você olha para a direita, não tem como, para a esquerda não tem como, para lá não tem, para frente não tem. Mas hoje o Senhor está dizendo: eu sou o caminho, eu abro porta onde não tem, eu abro o caminho onde não existe, eu faço aparecer aquilo que ainda não existiu, porque eu sou Deus chamado Deus Criador. Quando nada era, eu criei. A palavra do ar já foi formando, foi aparecendo. Esse tudo formou porque eu sou Deus. E o que é para mim criar alguma coisa na tua vida, fazer alguma coisa na tua vida, fazer gerar um caminho na tua vida para o nome de Deus ser glorificado? Então solta um glória pela tua boca, arranca a espada da bainha, marcha contra o teu adversário, porque se ele está dizendo que Deus não vai fazer, ele vai ver com os próprios olhos, glória, mas não vai participar da benção que eu já proclamei que vou derramar sobre a tua vida. Então sintam o Senhor te abraçando por essa palavra, e dizendo: levanta a cabeça, porque estou chegando aí, estou chegando na tua vida e Deus vai ser glorificado. Glória a Deus, glória, glória a Deus. Então foram lá, irmãos, e viram que o caminho estava cheio de vestes, desviamentos, que os filhos apressando, lançando fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos filhos, e havia o que o profeta tinha profetizado: uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. Puseram o rei à porta, o capitão cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Glória! Porque assim sucedeu com o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? Como dizendo: você é um mentiroso, você está falando isso daí, mas não vai acontecer nada, você está querendo ganhar tempo. E o homem de Deus disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim sucedeu. Glória a Deus. Irmão, está terminando o culto, está terminando a palavra, mas não precisa nem terminar o Deus seja louvado aqui, que do teu lado vai levantar o capitão para dizer: não, essa palavra não vai cumprir, essa palavra não vai acontecer, essa palavra Deus não vai fazer. Mas hoje dá um glória aqui e peça para o Senhor força para dizer para esse capitão que levanta do teu lado dizendo que Deus não é Deus na tua vida, que Deus não faz, que Deus não opera,
Expulsa ele agora em nome do Senhor Jesus. E acredita na profecia desta palavra. Eu sou teu Deus, glória. Eu sou o teu pastor, eu que cuido de ti. Eu sou o teu juiz, eu sou o teu guardião, eu sou o teu advogado, eu sou o teu médico, eu sou o teu promotor. Eu que estou à tua frente, eu estou à tua retaguarda. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Se o adversário vier por um caminho, por certo ele vai fugir da tua vida. Eu sou o que te guarda, eu sou o que te protejo, eu sou o que estou do teu lado todos os dias da tua vida. Sou eu que te conduzi até agora, sou eu que te chamei nesse caminho, sou eu que escrevi o teu nome no livro da vida, sou eu que estou contigo com a tua casa e com a tua família, sou eu que preparo o pão na tua mesa, sou eu que coloco a água, sou eu que cubro o teu corpo com as vestes, sou eu que te ajudo todas as manhãs, que estou do teu lado. Então glória por essa palavra. Se acredita que eu sou liberdade, sinta te abraçando agora. Eu sou Deus da tua vida. Namanaia, Jesus. Glória, 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 glória. E se eu sou Deus da tua vida, dá um glória para Ele. Saia daqui entendendo que por mais que às vezes você não vê caminho, Ele será o teu caminho, a tua solução, Ele será a tua saída, Ele será o teu amanhã, Ele será a tua vitória, Ele será o cântico da vitória que está entalado na tua garganta, e o nome dEle vai ser glorificado. Essa palavra, Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus na oração, irmãos. Amém.